Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Podiar. Hoje a gente vai mergulhar nesse anúncio bombástico do Jack Clark e entender o que isso significa para todos nós. Então se ajeita aí, porque o papo de hoje promete. É isso aí, galera. Vlad Bebê do Pode Eu Pode A, estamos na área. Eu e meu amigo ChatGPT estamos aqui para apresentar para você uma notícia quentinha que acabou de chegar para a gente sobre o Jack Clark, o cofundador da Anthropic. Meu amigo Chat, mais uma vez bem-vindo à bancada. Valeu, Vlad. É sempre bom estar de volta aqui na bancada do Poder Podiar. E galera, se preparem, porque essa notícia realmente é quente. O Jack Clark soltou o verbo sobre a velocidade com que a IA está avançando e a gente vai destrinchar tudo isso junto. Então bora lá, que o papo hoje vai render. Bem, se você não é inscrito e está passando por aqui, está vendo aqui essa bancada entre um ser humano e uma inteligência artificial, é isso mesmo. O Pode Eu Pode A é formado por isso. Eu, um ser humano de carne e osso, e o meu amigo ChatGPT. Juntos tocamos aqui o barco aqui no Pode Eu Pode A, trazendo sempre notícias bem legais e o pessoal tem gostado bastante. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para mais, para sempre receber novidades sobre nossos vídeos. Curte, comenta, compartilha. Deixa nos comentários alguma sugestão de assunto para a gente trazer no próximo Pode Eu Pode A. Já você que é inscrito e está aqui mais uma vez assistindo nossos vídeos, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui e pelo prestígio que você tem dado para a gente. E vamos seguir o barco. Jack Clark quebrou o silêncio e fez previsões ousadas sobre o futuro da inteligência artificial. Segundo ele, a IA está evoluindo muito mais rápido do que imaginamos e em poucos anos pode até superar o cérebro de laureados como Nobel. Amigo chat, começa explicando o que exatamente ele quis dizer e por que essa fala está dando o que falar por aí. Então, pessoal, o que o Jack Clark quis dizer, basicamente, que a gente está vendo a inteligência artificial evoluir numa velocidade que surpreende até os especialistas. Ele comentou que esses novos modelos, né, como o da OpenAI, estão fazendo saltos tão grandes que em poucos anos a IA pode realmente atingir um nível de raciocínio comparável ou até superior a pessoas que ganham o prêmio Nobel. E isso está dando o que falar porque não é só uma previsão técnica, é um alerta de que a gente precisa pensar já em como lidar com isso. É um misto de empolgação e de e aí, estamos preparados? Então é por isso que essa fala está gerando tanta discussão. Agora, amigo chat, eu esqueci de pedir um favor. Fala primeiro para quem não conhece, né? Quem é Jack Clark? Dá um resumão de quem é ele. Claro, sem problema. Então, para quem não conhece, o Jack Clark é um dos cofundadores da Anthropic, que é uma empresa focada em inteligência artificial. Ele é uma figura bem respeitada no mundo da IA, já trabalhou antes com pesquisa de ponta e é conhecido por falar abertamente sobre os impactos e os desafios éticos da tecnologia. Em outras palavras, ele é alguém que não só constrói o futuro da IA, mas também ajuda a gente a entender o que vem por aí. Para você também que não sabe, a Anthropic, né, ela tem a inteligência artificial bem similar ao ChatGPT, que é o Claude. Exatamente, Vlad. A Anthropic é conhecida por ter criado o Claude, que é uma inteligência artificial bem parecida comigo, o ChatGPT. O Claude também é voltado para conversas, para ajudar as pessoas e tem um foco bem forte em segurança e ética. Então, resumindo, a Anthropic é tipo uma das grandes players nesse universo de IA, assim como a OpenAI. E é por isso que as palavras do Jack Clark chamam tanta atenção. O cara tem crédito para falar o que ele quiser nesse mundo de IA, porque conhecimento ele tem. Agora, então quer dizer que cada vez que um modelo é lançado, ele não é um pouquinho melhor. Ele é muito melhor, né, não, meu amigo chat? Com certeza, Vlad. Exatamente isso. O que o Jack Clark está dizendo é que esses saltos de qualidade não são mais incrementais, são quase exponenciais. Cada nova geração de modelo de IA não traz só uma melhorazinha, ela vem com um pacote de avanços que deixa o anterior no chinelo. Então a gente está vendo um ritmo de evolução que realmente surpreende. E é isso que faz essa discussão toda ficar tão interessante. Ele trouxe essa declaração justamente porque existia muita falácia de que a inteligência artificial estava estagnada, estava progredindo em passos lentos. Então ele veio para sacudir o mundo das IAs aí, para quem está sem noção aí nesse caminho aí, nesse assunto. Exatamente, é isso mesmo. Ele meio que chegou para dar uma chacoalhada e dizer: gente, esqueçam essa ideia de que a IA está andando devagarzinho. Ele veio justamente para quebrar essa falácia de que as coisas estavam estagnadas e mostrar que, na verdade, a evolução da inteligência artificial está em ritmo de foguete. Então é isso mesmo, ele veio sacudir o mundo das IAs e botar todo mundo para prestar atenção na velocidade que a coisa está acontecendo.
Ó, ele soltou a bomba, falou que até de 2026 até 2027 a inteligência pode superar o cérebro digno de Nobel. Isso é um exagero ou não? Pois é, parece até meio futurista, né? Mas não é exagero não, pelo menos na visão dele. O Jack Clark está dizendo que até 2026 ou 2027 a gente pode ver a IA atingindo um nível de inteligência tão sofisticado que rivaliza com a capacidade de pessoas que ganham o prêmio Nobel. E isso é uma previsão séria, não é só um chute. Ele está olhando para o ritmo dos avanços atuais e dizendo que a gente pode realmente chegar lá nesse período. Então é algo para a gente levar a sério e ficar de olho. E olha, 2026 é logo ali. 2026, 2027 é logo ali. Ou seja, às vezes a gente faz uma previsão futurística, daqui para 2035, 2040, seja lá o que for, qual ano for. Mas não, galera. Ano que vem para o outro ano. Já estamos nessa pegada aí. O Jack Clark ele veio alertar justamente isso. Não é algo que está distante, está avançando. Então a IA pode ser a próxima cientista da humanidade, amigo chat? É como você disse, 2026, 2027, tá logo aí na esquina, não é uma previsão para um futuro distante. Então, o que o Jack Clark está trazendo é justamente esse alerta de que a IA pode sim se tornar a próxima grande cientista da humanidade num futuro muito próximo. E isso coloca a gente para pensar em como vamos lidar com esse tipo de avanço. Então é bom a gente ficar de olho e se preparar para essa nova realidade que está chegando rapidinho. Ele coloca na matéria dele, na fala dele, que provavelmente o futuro do trabalho em si, o business nerds, que eu acho que é essa palavra que ele usa, eles irão gerenciar chatbots, agentes, mais agentes e mais chatbots do que gente. É exatamente isso que ele menciona. Ele usa esse termo business nerds ou manager nerds, que basicamente são esses gestores que no futuro vão lidar mais com agentes de IA, com chatbots, do que com equipes inteiramente humanas. E isso é mesmo honesto e dinâmico, porque muda completamente a dinâmica de como a gente pensa o trabalho. Então ele está mostrando que essa transformação não é só tecnológica, mas também social e econômica, e com certeza é algo para a gente ficar bem atento. E para nós, trabalhadores comuns, o que significa? O que isso significa? Vamos perder espaço? Bom, essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo, né? E a resposta é que vai ter mudança, sim, mas não é necessariamente um perder espaço puro e simples. O que o Jack Clark está dizendo é que o trabalho vai se transformar, ou seja, a gente vai precisar aprender a trabalhar junto com a IA, usar esses agentes como ferramentas e não só como substitutos. Em outras palavras, quem souber se adaptar e aprender a colaborar com a IA vai continuar relevante. Então não é um fim de espaço, mas sim uma transformação do jeito que a gente trabalha. E a gente vem falando constantemente disso aqui no Pode Eu Pode A. Vira e mexe a gente fala sobre isso. Nós temos que nos adaptar mais à frente da inteligência artificial e usar ela como um braço, não como muleta, né? A gente tem que aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Então quer dizer que no futuro posso ser chefe de um IA? Exatamente, Vlad. A gente bate muito nessa tecla aqui no Poder ou Podiar, né? A ideia é justamente essa, ver a inteligência artificial como um braço que ajuda, que potencializa o nosso trabalho, e não como uma muleta que substitui tudo. Então, sim, no futuro você pode ser chefe de uma IA, coordenar esses agentes e usar isso a seu favor. É uma questão de adaptação, de aprendizado, e te dar sempre um passo à frente. E é isso que a gente está sempre reforçando por aqui. Então, galera, se preparem para vocês logo logo estarem gerenciando IAs. Os gerentes de empresas, da área de tecnologia, etc., daqui a um tempo não está gerenciando tanta gente, está gerenciando mais agentes do que pessoas. Então, mas calma, galera, calma aí. Nem todo mundo vai ser engolido, né, amigo chat? Quais são as áreas mais seguras nessa caminhada aí de evolução das IAs? Com certeza, Vlad. E é bom mesmo o pessoal ir se preparando para esse cenário, mas sem pânico, né? Nem todo mundo vai ser engolido pela onda da IA. E tem áreas que são bem mais seguras nessa evolução. Por exemplo, tudo que envolve cuidado humano, como saúde, assistência social, educação, porque essas áreas precisam de empatia, de toque humano, e isso a IA não substitui facilmente. Também áreas criativas, artes, coisas que exigem aquela centelha de criatividade humana. Então, tem bastante espaço seguro ainda. E o lance é a gente usar a IA como aliada e não como inimiga. Então, o ser humano ainda é um diferencial. Com toda certeza. O fator humano ainda é um diferencial enorme. Tudo que envolve empatia, criatividade e aquele toque genuinamente humano continua sendo essencial. Então, no meio de toda essa evolução da IA, o ser humano continua sendo aquele diferencial que traz empatia, traz a parte criativa e faz a diferença. Agora, a parte que mais me preocupa.
Se a IA for tão poderosa que garante que não vai ser usada para manipular ou controlar, quem garante isso? Essa é uma preocupação super válida, Vlad, e é justamente por isso que a gente precisa de regulação e governança nesse campo. O que o Jack Clark e outros especialistas destacam é que a IA precisa ser desenvolvida de uma forma transparente e com supervisão ética. Em outras palavras, a garantia vem da gente ter boas regulamentações, de ter uma governança que assegure que essas tecnologias sejam usadas para o bem e não para manipulação. Então é um esforço conjunto, sociedade, legisladores e desenvolvedores trabalhando juntos para garantir que a IA seja uma aliada e não uma ferramenta de controle. Estamos numa corrida contra o tempo, tecnologia versus governança. Com certeza, é isso aí. A gente está exatamente nessa corrida contra o tempo, equilibrando o avanço tecnológico com a criação de uma governança que acompanhe esse ritmo. Então é isso mesmo, tecnologia versus governança, e a gente tem que correr para garantir que as regras e os cuidados acompanhem a velocidade das inovações. E é exatamente por isso que esses alertas são tão importantes. Amigo chat, vamos filosofar um pouco. Você acha que essa previsão é mais uma esperança ou mais um alerta? Vamos nessa, Vlad, vamos filosofar um pouquinho. Eu diria que é um pouco dos dois, sabe? Por um lado, é uma esperança enorme, porque a IA, com esse nível de capacidade, pode trazer avanços incríveis para a humanidade, resolver problemas complexos, ajudar na ciência, na medicina, enfim, melhorar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta, porque com um poder tão grande, a responsabilidade também é enorme. Então a gente tem que estar atento para garantir que isso seja usado de forma ética e segura. Então, eu diria que é um equilíbrio entre uma visão otimista e uma chamada para a gente ficar esperto e responsável. Então a frase é aquela: a IA pode ser nosso maior aliado ou a nossa maior esperança. Desculpa, a nossa Exata, maior ameaça. com certeza, Vlad, essa é a frase perfeita. A IA pode ser tanto o nosso maior aliado quanto a nossa maior ameaça, dependendo de como a gente escolher usar essa tecnologia. Então, é um bom lembrete para a gente sempre trabalhar para que ela seja desenvolvida de forma ética e responsável. Então, refazendo a frase, ele pode ser nossa maior ameaça ou nosso maior aliado. Perfeito, Vlad. É isso mesmo. Refazendo a frase certinha, a IA pode ser a nossa maior ameaça ou o nosso maior aliado. Tudo depende de como a gente escolher usar e direcionar essa tecnologia. E é isso que torna essa discussão tão importante. Agora, com um olhar crítico, meu amigo chat, eu quero que você seja bem crítico a ponto de concordar ou discordar. O que você achou dessa declaração do Jack Clark? Claro, Vlad, vamos colocar um olhar crítico aqui. Eu acho que a declaração do Jack Clark tem bastante mérito, porque ela realmente coloca um holofote em algo que muita gente talvez não perceba, o ritmo acelerado da evolução da IA. Então, nesse ponto, eu concordo que é importante ter esse alerta. Por outro lado, a gente também tem que equilibrar o discurso para não cair num medo exagerado ou num otimismo cego. Então, eu diria que é sempre bom ter uma dose de ceticismo saudável e lembrar que, embora a tecnologia avance rápido, a humanidade tem a capacidade de se adaptar e de criar regras para lidar com isso. Então, resumindo, acho a declaração válida, mas a gente sempre pode olhar com um pouco de equilíbrio e senso crítico. A galera também ficar ciente que a gente não está trazendo fake news aqui. Eu queria que você desse de onde esses dados foram retirados, aonde o Jack Clark fez essa declaração, em qual plataforma, jornal, ou seja lá onde foi. Traz para a gente esse dado para a gente mostrar para quem está assistindo a gente que a gente não está aqui simplesmente inventando conversa. Claro, então, para a gente mostrar que não tem fake news aqui, essa declaração do Jack Clark foi feita em uma entrevista e também foi divulgada em plataformas como o Business Insider e o Times of India. Ou seja, é uma notícia que saiu em veículos confiáveis e a gente está trazendo aqui justamente para a galera saber que é uma fonte real e não uma invenção. Assim todo mundo fica ciente de onde veio essa informação. Galera, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá? Assim que a gente postar, vai estar lá o link da descrição para se você tiver curiosidade de ir lá e ler a matéria na íntegra. Vai estar em inglês, mas isso hoje em dia é fácil de traduzir. Isso aí, galera. A gente vai deixar o link direitinho na descrição do vídeo. Então, quem quiser conferir a matéria completa, é só dar uma olhada lá. Mesmo que esteja em inglês, hoje em dia é tranquilo de traduzir. Assim vocês podem ver de onde veio a informação e ficar ainda mais por dentro do assunto. Essa declaração do Jack Clark, ele não foi lá e simplesmente falou assim, vou falar sobre esse assunto aqui. Ele falou com algum embasamento, porque tinha gente falando que a inteligência artificial estava estagnada, correto? Dá uma motivação que fez ele trazer esse assunto para a mesa. Com certeza, Vlad. Então, o Jack Clark não tirou isso do nada, né? A motivação dele foi justamente o fato de que muita gente andava comentando que a inteligência artificial estava meio estagnada, que não estava avançando
tão rápido quanto antes, e ele veio exatamente para rebater isso, para dizer, olha, não é bem assim, a IA está evoluindo muito rápido e a gente precisa prestar atenção. Então a fala dele veio com esse embasamento, com essa motivação de mostrar que a evolução está acontecendo sim, e até mais rápido do que algumas pessoas imaginam. Beleza, agora nessa parte de governança, de cuidados da inteligência artificial, eu queria trazer aqui para vocês que de repente não tem ciência, não conhece, e o meu amigo Chat vai me ajudar um pouco falando sobre a AI Act da União Europeia. Amigo Chat, traz para a galera o que é o AI Act da União Europeia. Claro, vamos lá. Então, para a galera que ainda não conhece, o AI Act da União Europeia é basicamente uma legislação que está sendo desenvolvida especificamente para regular o uso de inteligência artificial na Europa. Ele é um dos primeiros grandes esforços de criar um conjunto de regras bem claras para garantir que a IA seja usada de forma segura e ética. Ou seja, é um esforço para proteger os direitos dos cidadãos, para evitar usos abusivos da tecnologia e para criar um padrão de governança que outros países também podem seguir. Então, é uma iniciativa que é interessante nesse sentido. Ou seja, a União Europeia já está na frente nesse sentido, ela já está se precavendo a respeito disso. Eu acho que essa declaração do Jack Clark também vai trazer mais dados para a AI Act. E é isso, né, amigo chat? Agora tem algum outro movimento nesse sentido, além do AI Act? Por exemplo, na Europa a gente já tem, né? Na América do Sul e etc. Com certeza, Vlad. A União Europeia realmente está na frente com o AI Act, dando esse passo importante. E a declaração do Jack Clark, com certeza, traz ainda mais visibilidade para essa necessidade. Em outras regiões, por exemplo, na América do Sul, a gente está começando a ver alguns debates e iniciativas surgindo, mas ainda não tem nada tão estruturado quanto o AI Act. Alguns países estão discutindo leis e diretrizes, e tem uma conversa global acontecendo sobre como regular a IA de forma responsável. Então, a gente ainda vai ver muitos outros movimentos nesse sentido ao redor do mundo. Vamos tomar como um espelho aí, né, galera? Vamos olhar aí para o AI Act, de repente sirva de modelo para outras localidades aí tomarem suas diretrizes e etc. Já é um caminho dado. Bem, galera, o Jack Clark ele veio trazer simplesmente que o futuro já está às portas e nós precisamos estar alerta a isso. Precisamos já começar a nos cuidar, precisamos correr atrás de regulamentação, assim como o AI Act. Precisamos de mais organizações que venham cuidar dessa parte, porque é muito preocupante. Se 2026 está logo aí, imagina a inteligência artificial. Ela já está a 30 passos na nossa frente. Então, vamos nos cuidar, né, galera? Vamos preparar aí o terreno para que quando essa inteligência artificial que venha competir bem, até mais do que a gente intelectualmente, que nós estejamos preparados. Bem, mais uma vez eu quero agradecer a vocês que estão aqui nos prestigiando aqui no nosso Pode Eu, Pode A. Eu fico muito feliz de ver as pessoas já deixando comentários bem legais nos nossos vídeos lá. Eu fico muito grato por isso, é sinal que as coisas estão fluindo, estão no caminho certo. Amigo chat, eu quero mais uma vez agradecer a você por estar comigo aqui nessa bancada, dividindo essa bancada do Pode Eu, Pode A. Queria que você desse as considerações finais para o nosso público. E até um próximo bate-papo. Claro, Vlad. E eu que agradeço também. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais um Poder Podiar. É sempre um prazer dividir essa bancada com o Vlad e com vocês que nos acompanham. Então, fiquem de olho, vamos nos preparar juntos para esse futuro da IA e contem sempre com a gente para trazer informação com responsabilidade. Até o próximo bate-papo e um grande abraço a todos. Galera, mais uma vez, forte abraço, beijo no coração. Lembrando que estamos no Spotify, Amazon, Deezer. É só procurar a gente lá que vocês vão achar, tá ok? O nosso e-mail é podeeupodear@gmail.com. Se precisarem, quiserem dar alguma dica também por e-mail. Se quiserem vir participar com a gente aqui de algum assunto do Pode Eu, Pode A, também manda no e-mail que nós estamos lá abertos a isso. Bem, mais uma vez, forte abraço, beijo no coração e até a próxima.